E o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. As bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós, quando forem caluniados, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, a igreja celebra a solenidade de Todos os Santos. O dia de Todos os Santos é comemorado no dia 1º de novembro. Porém, como não tinha feriado nesse dia, então a igreja celebra hoje, no domingo. Mas o que significa celebrar Todos os Santos? Então é importante lembrar que, infelizmente, muitos e muitos cristãos não conseguem acreditar que uma pessoa possa se santificar. Que você e eu podemos ser santos. Então existem muitos cristãos que não acreditam nisso. E eles vêm numa linha de pensamento de que para se salvar, a pessoa precisa apenas ter fé. Se ela tiver fé, ela se salva. E isso não está errado no sentido de dizer que nós precisamos ter fé. Com certeza precisamos ter muita e muita fé para que possamos nos salvar. Mas não para por aí. Não é só isso. Não é só uma pessoa ter fé, acreditar em Deus e continuar a sua vida com os seus erros, com suas falhas. Porque, afinal de contas, é um ser humano, né? E não consegue ser santo mesmo. Então, vamos continuar errando, vamos continuar fazendo o que é errado e vamos ser santos apenas pela fé. E por que será que existem tantas pessoas que têm essa dificuldade de acreditar que nós podemos ser santos, que ela mesma pode ser santa? Por que essa dificuldade? Talvez, né, como diz o padre Paulo Ricardo, essa pessoa deve ter tido uma experiência de vida onde ela, de repente, até tentou buscar a santidade, onde ela até tentava fazer as coisas corretas, mas não conseguiu. E caiu uma vez, e caiu a segunda vez, e caiu, e foi caindo, né? E ali ela percebeu que não daria conta e que era impossível ela realmente ser uma pessoa santa. Muitos cristãos, eles até estão nessa tentativa de buscar a santidade, mas eles não entenderam ainda o verdadeiro propósito de se buscar a santidade. E elas acham bonito, é bonito buscar a santidade, mas às vezes vão na base da revolta, na base da raiva mesmo, sabe? E vestem uma capa de santidade. Porém, a sua vida continua errada, continua escondida debaixo do tapete. Então isso só vai prejudicar o processo de santidade que ela deveria estar vivendo. Tá, mas então o que fazer para ser santo? O que fazer para buscar essa tão sonhada santidade? Então eu estava ouvindo o padre Paulo Ricardo e ele dizia assim: eu tenho que parar e pensar. Como que pode Deus me amar tanto assim? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. E eu, como ser humano, jamais vou conseguir amar tantas pessoas assim. E amar individualmente. Cada pessoa no seu jeitinho, no seu pecado. É só Deus para fazer isso. Então, quando eu me dou conta desse amor, eu me dou conta de como eu sou amada, como eu fui amada lá nas minhas falhas, no meu erro, no meu pecado, eu fui amada individualmente. Deus olhou para mim. Então, quando eu me dou conta disso profundamente, eu penso, como? Como não amar a Deus? Como não retribuir esse amor? E isso é pouco para você? Isso é pouco para mim, será? Esse amor, esse olhar de Deus para nós, lá naquele momento que a gente está perdido, que a gente está ali no pecado, no erro, e está achando que está arrasando. Deus olha profundamente para a gente. E quando Ele percebe o arrependimento,
o verdadeiro arrependimento, quando ele percebe que não é aquilo, não é a essência da pessoa aquilo, ele vem e ele simplesmente nos ama. Porque amar é próprio de Deus. Amar não é próprio do ser humano. Por quê? Quando uma pessoa está com problemas, com uma dificuldade, o que é que as pessoas fazem? Se afastam. E fazem isso porque são más? Não necessariamente, mas porque é próprio do ser humano se afastar. Mas não é próprio para Deus. E quando eu me dou conta de tudo isso, eu preciso agir. Eu não posso ficar pensando naquele mundinho infantilizado, de que, eu tenho fé, então eu vou me salvar dessa forma, né? Mesmo que eu erre, Deus tem misericórdia de mim, mesmo que... Deus é misericordioso, sim. Mas se você se arrepende, se você muda de vida, aí está a misericórdia de Deus. Ele está sempre esperando que a gente faça isso. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa é eu mudar as formas erradas como eu agia, os pensamentos errados que eu tinha, as atitudes erradas que eu tinha. E isso eu vou eliminando. Buscar a santidade consiste em eu refazer a minha vida conforme a vontade de Deus. O que estava estragado eu arrumo, eu reorganizo. E eu faço isso para quê? Para minha glória? Jamais. O sentido verdadeiro da busca da santidade é você fazer tudo isso, é eu fazer tudo isso para a glória dele, para a glória de Deus, para que o nome dele, para que a palavra dele seja vista, seja ouvida por mais e mais pessoas. Então, é que ele apareça, não eu. Entende? Quando eu estou buscando de coração mesmo, que ele apareça e não eu, que eu seja apenas um instrumento para levar o nome, para levar a palavra de Deus para as pessoas, porque eu desejo tanto como eu fui amada, eu desejo que tantas pessoas também sejam amadas por Deus. Quando eu faço isso, eu estou elevando o nome de Deus. Eu estou fazendo tudo isso para a glória de Deus. Isso é buscar a santidade. Mas, e será que é fácil a gente dar esses passos rumo à santidade? O que vocês acham, hein? Será que a gente é feliz fazendo isso? Será que a gente vai ter uma plena felicidade? Será que a gente vai estar sempre bem? Eu acredito muito lendo, né, a vida dos santos, observando a vida de muitos santos. Eles sofreram muito. Eles sofreram perseguições, eles sofreram calúnias. Pessoas maldosas, e muitas vezes as pessoas estavam dentro da casa, dentro da paróquia, né, dentro da igreja onde eles estavam. Então, sofreram perseguições, muitas vezes até dos próprios familiares, que não aceitavam a vida que eles queriam viver. Mas, quando você lê, quando você assiste um filme da vida de um santo, você percebe que mesmo no sofrimento, ele tinha uma alegria profunda dentro dele. Tinha uma alegria imensa, ele era feliz. Então, eu acredito muito que vale a pena buscar a santidade.